Mas eu queria que você hoje abrisse a Bíblia num texto que você conhece bem, Mateus 28, verso 16 em diante. Mateus 28, verso 16 em diante. Esse texto me veio ao coração quando eu orava e pedindo a Deus: Senhor, o que eu devo levar no domingo para a nossa igreja? E nesse contexto de missão, onde tenha certeza você estava conosco lá, e hoje você vai poder perceber isso, porque é verdade, irmãos, que quando uma igreja se dispõe a fazer missão, quando uma igreja se dispõe a seguir o coração de Deus, coisas tremendas acontecem. Você faz parte disso. Amém? Então vamos ler o texto de Mateus 28, a partir do verso 16. Hoje estaremos meditando sobre a nossa missão. A nossa missão. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. Feche seu olho mais uma vez. Se quiser, põe a mão no coração, como tenho um costume de pedir a você. E peça a Deus para falar, ministrar ao seu interior. Pai, aqui está a tua igreja, estamos todos nós e sempre, ó Deus, a tua palavra faz diferença em nosso meio, em nós, dentro de nós. A tua palavra nos ilumina a alma, o espírito, nossas emoções. A tua palavra, Deus, faz diferença. Mas pedimos que o teu Espírito Santo hoje possa fazer aquilo que lhe apraz. Que o Senhor, enquanto eu fale, que o Senhor ministre em cada coração aqui aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto está no final de Mateus e não é por acaso, é um momento onde Jesus, já ressurreto, Jesus se encontra com os discípulos e é uma das maneiras mais fáceis que nós temos de nos lembrar nossa missão. Quando pensamos em missão da igreja, em missão dos discípulos, em missão de quem é cristão, esse texto vem à nossa mente, chamado de a grande comissão. E claro que a igreja está para servir, a igreja está para fazer outras coisas, vou falar aqui também. Mas há uma missão, há algo que está no cerne do coração de Deus, para que eu e você possamos nos empenhar, nos envolver. E esse texto é o texto talvez mais claro e mais pregado e mais falado, que você já ouviu tantas vezes, mas é bem verdade que muitas vezes ele deixa de fazer parte do nosso cotidiano. Ora, se nossa missão está envolvida em coisas tão específicas, enquanto igreja, enquanto discípulos de Cristo, enquanto cristãos, por que às vezes isso faz tanta distância do nosso dia a dia?
Será que temos feito isso com o empenho que Jesus espera de nós? Será que temos feito isso de forma das mais simples e das mais combinadas com outras coisas que poderíamos fazer? Então, esse contexto, você sabe, Jesus ressuscitou, Jesus, ele se encontra com os discípulos, e Jesus está aqui, começando a sua despedida de ressurreto, para deixar então a lembrança para os discípulos, daquilo que importa, daquilo que de fato ele precisa lembrar, para que ninguém jamais esqueça. A importância missionária desse texto, ela é fundamental. É uma mensagem clara. Ela realinha aquilo que em tantas coisas nós ouvimos no Evangelho. Ela aponta um caminho para que eu e você tenhamos vida prática nisso. A missão de Deus para nós, ela não é confusa. E é interessante isso porque nós vemos muitas igrejas envolvidas com tantas coisas. E é bem possível, escute bem o que eu vou dizer, é bem possível que tenhamos igrejas locais, igrejas denominacionais, instituição, que não tem cumprido o principal papel que deveria cumprir. O que podemos enxergar de forma tão clara aqui? O que Jesus, que falou aqui nesse início, que tem toda a autoridade no céu e na terra, e dizendo isso, entrega aos discípulos uma grande comissão, uma grande frase, não, mais que isso, uma diretriz, uma sequência bem estabelecida, para que não fosse esquecida. Então, o que podemos aprender com esse texto? Selecionei 3 coisas bem simples. A primeira delas, mobilize-se. Vire para o seu irmão e diga aí, mobilize-se. Sabe, a missão de Deus para nós, para a igreja, para nós cristãos, ela não é uma missão passiva. Preste bem atenção nisso. Se você tem vivido uma vida sem pensar nisso, você provavelmente não tem cumprido a missão de Deus. É muito sério isso. Se você tem vivido uma vida que não se preocupa em dar passos claros para cumprir a missão, você provavelmente está mais perdido do que tudo. Provavelmente você é daquelas pessoas que acham que vir à igreja num domingo, ser participante em um domingo, é o suficiente para Deus estar satisfeito com você. E essa possibilidade não existe. Quando nós lemos a Bíblia, nós não encontramos. Isso é muito interessante, gente. Eu tenho pensado sobre isso. Nós não encontramos essa realidade, até porque não existia. Mas eu quero que você pense comigo a essência disso. A igreja enquanto igreja hoje moderna, uma igreja que tem um louvor bonito, com instrumentos, com uma banda, com luzes, transmissão, com cadeiras confortáveis, com ar-condicionado. Criou-se uma igreja local
que ela tem sua finalidade, eu não estou criticando isso, eu quero que você entenda bem. Mas eu quero que você perceba que algumas pessoas que não têm estudado a palavra, que não têm se debruçado e buscado a essência do Evangelho, vão se acomodar com isso, com uma estrutura eclesiástica moderna, gerada. E aquilo ali você até escolhe a igreja que você vai, porque essa banda talvez seja melhor do que a outra, porque aquele pregador ele tem um jeito de saculejar melhor e a gente ri com ele. E as coisas vão sendo somadas, mas isso é Evangelho. Eu quero que você perceba isso. Essa reflexão eu tenho feito. Quando nós saímos da nossa vida cotidiana e Deus nos permite ir para uma outra cultura, e quando você chega lá e não tem nada disso, para falar a verdade, tinha uma bateria lá, em um dos lugares que a gente foi, mas não tinha nada, e você fica pensando, meu Deus, que tipo de ilustração eu vou usar aqui, porque a gente pregou, teve dia que pregar de manhã, de tarde, de noite, e em tribo, em aldeia, e você dizer, meu Deus, o que é que eles vão entender? Que tipo de ilustração eu posso trazer para eles entenderem a essência do Evangelho? Aí você vai para a essência do Evangelho. Aí você vai buscar o que é Evangelho, que muitas vezes passa desapercebido em uma comunidade que está acomodada. Não estou dizendo que é o nosso caso, mas certamente pode haver pessoas acomodadas. Pessoas que entendem Evangelho como isso aqui, a Igreja Batista da Orla, no domingo da noite. Isso também é Evangelho, mas não é só isso o Evangelho. O Evangelho é muito mais amplo. O Evangelho é viver uma mobilização para ganhar o mundo. O Evangelho é uma mobilização para que você chegue ao coração das pessoas, apresente o amor de Cristo, apresente a obra de Cristo, e isso faça diferença a ponto dela ser transformada. Nós precisamos compreender isso. E aí, de repente, a gente pode fazer assim, ó, fechar o computador e abrir a Bíblia e começar a expor. No primeiro dia que eu comecei a falar, Jesus me levou para Marcos 12. Eu comecei a falar da essência do Evangelho. Tinha coisas anotadas, deixei tudo, disse, Mário, me dá a tua Bíblia aí, que ele estava na hora com a Bíblia escrita. Esquece tudo, vai para a palavra e prega a palavra ali, sem precisar de muita coisa. Não precisa. E é interessante isso, porque dependendo de onde você vai na vida moderna, as coisas têm uma elaboração tão gigantesca. Nos acostumamos com uma elaboração gigantesca, quando o Evangelho é simples. Quando o Evangelho é vida com Deus, é vida em amor, é vida prática, é mobilização para as pessoas entenderem o que é o Evangelho, Cristo em nós. E é importante que você entenda, a missão é proativa. Não é um lugar que você fica e espera as pessoas chegarem. Eu me lembro de uma frase, porque Jesus diz aqui, vão, algumas versões vão dizer, ide, é o ide de Cristo. Eu já vi pessoas dizerem, por exemplo, que se Deus quiser mesmo, Ele faz uma pessoa passando aí na rua, na frente aí, sentir o louvor, alguma coisa e entrar. Há, por exemplo, relatos no país de Gales, que enquanto estava havendo um avivamento, no início do século passado, havendo um avivamento e havia um louvor, uma oração, as pessoas se sentiam atraídas por Deus e entravam, e ali confessavam os pecados e se convertiam. Como que você não precisava nem convidar as pessoas e elas viriam só. Deixa eu só lhe dizer, não é isso que está aqui.
Isso foi uma exceção. Há exceções no Evangelho. Há pessoas no mundo muçulmano, eu tenho esses relatos. Já falamos até aqui. De gente onde Jesus tem se revelado a pessoas sem ninguém pregar para ele. Deus pode fazer isso, irmãos. Mas não é o que eu entendo. E o que está muito claro na ordem de Cristo para nós, a ordem é mobilização, é vão. Não é fique esperando as coisas acontecerem. E eu fico pensando que às vezes a gente faz o vida de mercador mesmo. Quando a gente precisa estar mobilizando o mundo, sabe, gente? É bem verdade que você não precisa ir na África como eu fui com o Mário. É bem verdade. Na verdade, você foi comigo. Agora, talvez o seu vizinho, eu jamais vou encontrar com ele, você vai encontrar. Aquele seu amigo no trabalho, é preciso você se mobilizar e pregar o Evangelho para ele, falar do amor de Deus. Então, perceba que nós precisamos nos mobilizar em todas as formas possíveis que agradem a Deus, todas as maneiras que você puder usar, estratégias que Deus lhe der, sozinho, com pessoas, das mais variadas formas, mas levar o amor de Cristo. Amém, irmãos? Então entenda isso. Se você não tem se mobilizado, olhe bem para mim. Se você não tem se mobilizado, hoje peça perdão a Deus. Hoje peça perdão a Deus. A segunda coisa, discipule e batize. Você pode repetir comigo? Discipule e batize. Temos entregado a questão do batismo para a igreja local fazer. Não tem nada que diga na palavra que tenha que ser desse jeito. Você é discípulo de Cristo, tecnicamente você poderia batizar. Encontramos uma maneira clerical de fazer isso. Não vou nem mexer nesse assunto, tá? Mas o fato é que a missão é discipular e batizar. Nessa viagem faltou pouco para eu batizar uma pessoa depois de eu ter pregado para ela. Na verdade, eu ofereci ainda batizar. Mas o que acontece, gente, nós precisamos entender. Não é fazer um convertido, não é fazer um frequentador de igreja. A nossa missão não passa em apenas convidar pessoas à igreja, isso pode ser o início de um processo. Mas a nossa missão é, portanto, mobilização, e façam discípulos de todas as nações. Nós precisamos compreender o que é um discípulo de Cristo. Você não faz um discípulo em uma tarde, em um culto. Na verdade, eu acho que o grande problema de muitas igrejas é que não compreenderam isso. A pessoa vem para o culto, entrega a vida a Cristo porque se sente tocada pelo Espírito Santo, e a igreja não faz mais nada. Essa pessoa então, nova na fé, ela começa a ficar meio perdida, porque ninguém pegou no braço dela e começou a discipular. Outros entregam essa criatura nova convertida para uma classe de batismo, como se uma classe, uma aula formal fosse a solução dos problemas. Fazer discípulo, discipular, é caminhar do lado da pessoa. Quanto tempo levou para Jesus, olhe bem para mim, quanto tempo levou para Jesus
fazer os 12 discípulos. Quanto tempo? 3 anos, irmãos. E era Jesus. E no final desse período, um negou ele 3 vezes, um traiu, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e os outros 10, quando viram os soldados ali no jardim de Getsemane, pegaram o beco. Aí você acha mesmo que em algumas conversas você vai fazer discípulo de uma pessoa? É assim? E aí as pessoas vêm para a igreja, não ficam na igreja, e você acha que ela se converteu a Cristo e está tudo certo, cumpriu a missão. Não cumpriu a missão, gente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez, você ainda não está como um discípulo de Cristo que Ele quer. Estou falando alguma asneira? Não estou. Hoje de manhã eu estava pregando para os jovens no acampamento. Tem jovem aqui hoje, não? Tem uma galera aí. Estava pregando hoje de manhã e o nosso tema lá foi enraizados. E eu falando para eles que nós, trabalhando o texto de Efésios, capítulo 3, versos 17, 18, por ali, todo o trecho ali, a partir do 14, e mostrando para eles a importância de estar vivendo o amor, de estar vivendo enraizado, criar raízes num ambiente de comunidade, num ambiente onde você vai e convive com pessoas que têm a mesma identidade de filho de Deus, de filha de Deus, e há uma troca de experiência, de ajuda mútua, e Deus vai trabalhando nas relações de amor, e Deus vai fazendo na comunidade algo que só pode acontecer na comunidade. Mas, às vezes, as pessoas ainda não compreenderam o valor de estar vivendo em comunidade. A pessoa se isola. Tem gente que se encontra na igreja uma vez no ano, no Natal, o culto de Natal, a pessoa vem, e o culto de Ano Novo, quando tem, culto de Páscoa lota, né, igreja? E fulano, rapaz, quanto tempo! Estou muito ocupado, pastor, e não sei o quê. Não está vivendo na ambiência do viver em amor, de fazer raízes, de criar uma atmosfera de ajuda mútua. Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem está vivendo num pequeno grupo, porque eu sei que uma parte da igreja grande ainda não está. Mas vai pensando, por que você ainda não está no pequeno grupo? Por que você não está vivendo comunidade como você poderia viver? Olha, eu sei que nós precisamos discipular pessoas. E nesse processo, nós não somos Jesus. Nesse processo também nós aprendemos com o outro. Porque quando Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, ele diz, olha, o que você aprendeu de mim, o que você ouviu de mim, ensine para homens idôneos, para outros homens, que possam ensinar para outros ainda. São 4 gerações em um verso só. Olha, Timóteo, o que você aprendeu de mim, ou seja, Paulo ensinou para Timóteo, 2 gerações. Ensine para homens idôneos, a 3ª geração, que possa ensinar para outros, 4 gerações num verso só. Discipulado, caminhando um do lado do outro, ajudando, ajuda mútua. Eu nunca gostei da expressão, fulano é meu discípulo. Eu não sou Jesus. Há pessoas, e eu não ignoro quem faz assim, tem algumas igrejas que fazem assim. Fulano é meu irmão em Cristo, e nós vamos caminhar juntos. Essa é a visão, irmãos. Um mais experiente na fé,
ajudando o outro menos experiente. Um discípulo de Cristo mais experiente ajudando um outro discípulo de Cristo que está sendo formado. A missão não é fazer convertidos. Isso é parte da missão. A missão não é encher a igreja. Tem pessoas que pensam assim, né? Pastores veem a igreja cheia. Eu não me engano com isso. Nunca me enganei com igreja cheia. Quando está lotando e alguém me diz assim: pastor, a igreja está cheia hoje, né? Eu digo: domingo que vem pode estar vazia. Se a gente não fizer o que tem que ser feito, discipular as pessoas. A missão não é encher a igreja. Isso pode até acontecer. Queira Deus que a gente tenha pessoas vivendo em amor, vivendo Cristo, discipulando, trazendo isso à tona, que a igreja lote de discípulos de Cristo. Amém. Eita, que amém fraco, Jesus. Desse jeito a gente não vai crescer, não. A missão não é abençoar pessoas. Tem gente que pensa assim, né? Missão da igreja, a gente está para abençoar, pastor. Abençoar também faz parte da missão. Mas a missão está em discipular pessoas. Fazer com que elas entendam o que é evangelho. Fazer com que elas entendam a obra de Cristo. E elas possam discipular outros. O que Paulo disse a Timóteo. A missão não é nem alimentar pessoas. Temos aqui, toda terça-feira, uma obra social, uma ação social. Ah, pastor, o senhor está criticando a ação social? Não. Gente, isso faz parte do que uma igreja pode fazer. Se a gente não ajudar, quem é que vai ajudar aquele povo? Aí é amor cristão sendo revelado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas isso não é, perceba, isso é uma obra de quem tem coração. Tem coração, dom de misericórdia. Está na igreja isso também? Tá, vamos abençoar, vamos fazer. Mas nós terminamos fazendo isso também, mas a missão nossa é discipular pessoas. Se a gente ficar fazendo só a ação social toda terça e não gerar discípulo, nós não estamos cumprindo a missão que Deus nos deu. Quem está entendendo isso? Eu falei sobre esse tema e outras coisas mais para um grupo de pastores lá no norte de Benim. Foi uma tarde que eu e Mário falamos, Mário pregou também. Foi um tempo maravilhoso. Acho que a gente vai mostrar foto disso também. Mas preste atenção. Eu dei um exemplo lá para eles entenderem que a gente passou, a gente viu feira e tudo. Aí eu disse: pronto, imagine que um pai aqui, vocês são pais, falei. Imagine que você pede um filho seu para ir comprar tomate na feira. Tomate. Aí seu filho vai lá, com um dinheirinho, chega lá e vê uma cebola bem bonita. Uma cebola assim. Aí ele compra a cebola. E chega com a cebola: ó, pai, eu trouxe uma cebola, tá linda, não tá? Eles começaram a rir. Aí eu disse: ele cumpriu a missão? Cumpriu não, gente? Cumpriu não. O que é que o pai pediu a ele? Na verdade mandou, né? Vá lá e compre o tomate. Ele vem com a cebola. Sabe o que é que tem muita igreja fazendo? Levando cebola para Deus. Se é que você me entende. Não tem cumprido o papel essencial de uma igreja: discipular pessoas, fazer discípulos de Cristo em todas as nações, gerar isso. Claro, perceba, se o que você faz, por exemplo, na igreja, favorece para que como um todo isso aconteça, estamos no caminho certo, estamos bem. O problema é que às vezes a pessoa pensa de uma maneira que está totalmente desconectada, e você olha assim: meu Deus do céu, qual o sentido que faz, enquanto igreja, a gente fazer isso aqui? Tem coisa que não tem sentido. Tem coisa que não tem sentido.
Então, a gente precisa, a missão é clara, é fazer discípulos a Cristo e batizando. O batismo, ele entra como uma declaração pública. Por que a importância do batismo? Era assim e ainda continua sendo. Quando alguém decide ser batizado, ele está decidindo expor ao mundo que ele é cristão, que agora ele tem um novo compromisso, que ele morreu para a velha vida e agora ele ressurge para uma vida nova com Cristo. Por isso que precisamos insistir em batizar pessoas. Sim, por que não? Batizar está na nossa missão. E Deus sabe por quê. É interessante, sabe o quê? Tem gente que vem à igreja e você diz assim: e aí, não se batizou ainda não? Não chegou a hora. Oi? Entendeu o evangelho? O evangelho chega ao ponto que você batiza e declara ao mundo Cristo. Não chegou a hora por quê? Que hora você está esperando? Talvez a pessoa não entendeu, nem compreendeu que o batismo é uma revelação pública. Eu pertenço a Cristo, eu tenho um compromisso com Cristo, eu vou viver para Ele, minha vida agora é dele. Por fim, irmãos, e não menos importante, então a primeira, mobilize-se. Mobilize-se. Depois, discipule e batize. Essa é a nossa missão, nos mobilizarmos, discipularmos pessoas, sabe? Gastarmos tempo com ela, até o ponto dela se batizar, manifestar-se publicamente isso. E por fim, irmãos, e não menos importante, ensine a guardar tudo que tem Cristo ordenado. E nós vamos contar com a ajuda de Cristo para isso. Porque Ele disse: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é um ensino guiado por Deus. E é interessante porque quanto tempo nós vemos Jesus se dedicando a ensinar? Leia os evangelhos. Meu Deus do céu, Jesus está o tempo todo ensinando. Jesus está o tempo todo gastando saliva, explicando, e os discípulos tem hora que não entendem. Vocês não entenderam não? Pelo amor de Deus, pelo amor de mim, né? Vocês não entenderam ainda isso? Vem cá, eu vou explicar a vocês, senta aqui. E começa a falar, ensinando uma coisa e outra, e tem dúvida ali, tem dúvida acolá. Isso é a missão da igreja também, ensinar. Nós inventamos até um tal de uma escola bíblica dominical para que você aprenda. E tem gente que fica dormindo em casa. Nós botamos uma meta de ler a Bíblia uma vez ao ano. A gente bota, todo dia sai o textozinho lá. Se eu for perguntar quem está em dia com a lição, Jesus, teve gente que se manifestou, mas tem gente que nem abriu a Bíblia esse ano. Estou mentindo? Não estou mentindo. É capaz de ter gente aqui que não tem Bíblia ainda. E diz que é cristão. Vou falar baixinho. Tenha vergonha. Você viu que não foi uma lapada, né? Foi com carinho, não foi glória. Aleluia. Foi com carinho. Mas, gente, nós precisamos estar ensinando. Jesus gastou tempo ensinando. Jesus gastou horas explicando. Jesus gastou horas exemplificando, ilustrando. Foi interessante em outro dia, que a gente subiu bem ao norte, já era fronteira com Burkina Faso e Togo. Já era a triangulação. E lá tinha uma comunidade. Gente, que coisa linda que Deus fez. A gente nem ia para esse lugar. O Will já tinha dito: vocês estão cansados, porque ele viu que ele puxou muita gente realmente. No primeiro dia a gente saiu de 3 da manhã, irmãos.
Chegamos de 9 da noite no aeroporto. Daqui que a gente conseguiu chegar no lugar que a gente ia dormir. E saímos já de 3 da manhã subindo para o norte. E aí, depois de a gente passar nos lugares, pregar, tal, ele viu que a gente estava cansado. Aí uma primeira comunidade que ia ser no dia seguinte, bem cedo, ele cancelou, porque a gente tinha que andar de onde a gente estava, que já era longe, a gente tinha que andar 3h30 ainda para cima, numa estrada esburacada que só a graça. Aí ele cancelou. Na madrugada, né? Pastor, a gente vai, viu? Isso era 5 e pouco da manhã. Já a gente está saindo. Eu digo, tá bom, vamos embora. Porque a comunidade pediu a ele, por favor, traga eles aqui. Olha, irmãos, enquanto tem lugar que fecha as portas para a gente, tem gente clamando, meus irmãos. Tem gente clamando, traga eles aqui, para eles pregarem o evangelho para a gente. E ele disse, eu vi que vocês estavam cansados, mas irmãos, vamos. Eu digo, meu irmão, a gente veio fazer o que aqui? A gente veio pregar, vamos embora. E a gente foi feliz da vida, subindo lá para o norte, lá onde o vento faz a curva. E chegamos na região de montanhas, e olha, saiu gente pela culatra. Tinha quase 200 pessoas para nos ouvir numa escola, entupido numa sala. Tem foto disso aí? Pronto, vamos mostrar isso aí. Para ouvir, e a gente pregou lá o evangelho. E é interessante que Deus foi me mostrando a cultura agrícola daquela comunidade que estava lá. Eles plantavam até ao redor da casa deles. Eles plantavam. Agricultura de subsistência. Mas é como eles viviam. E aí Deus foi me lembrando textos. E eu mudei tudo. E eu fui para textos onde eu podia trabalhar a questão agrícola. E Deus foi me guiando e a gente foi pregando assim, usando ilustrações que eles entendiam, da terra, coisas da terra, do plantio. Jesus fez isso. Ensinar das maneiras mais diversas. Nossa missão enquanto igreja é isso, irmãos. Você faz parte disso. Mas será que você também não pode ensinar para alguém? Será que você não é também aquele que vai fazer a diferença? Numa explicação de um texto, para isso você precisa estudar a Bíblia. Você precisa estudar o texto, se dedicar, viver isso. Jesus falava por parábolas, para que as pessoas imaginassem histórias criadas que tinham fundo de verdade, de explicação, para poder abrir a mente das pessoas, ensinar. Nossa missão enquanto igreja também é o ensino da palavra, o ensino para que o evangelho seja vivido mais plenamente. E Efésios 3 vai falar de que quando conhecemos o amor de Cristo, vamos conhecendo mais Ele, vamos chegando na plenitude. Foi a oração de Paulo. A plenitude do conhecimento, de sermos cheios da presença de Deus, através da sua palavra. Você tem ensinado? Quem você tem ensinado? Você pode ensinar mães, atenção mães e pais. O ensino começa em casa. Gaste tempo com seus filhos. Ao invés de jogar videogame com eles, ensina a palavra de métodos diferentes. Bota um vídeo, talvez, não sei, não tem mais videocassete não, né? Na nossa época era CD, DVD, botava e via, depois os meninos ficavam olhando aquilo ali, junto com a gente. Gaste tempo com eles. Meu Deus, a gente precisa entender. Eu quero terminar lembrando você de comprar tomate e não cebola. Se é que você me entende. Você ir no coração de Deus, no coração do Pai, entender a sua missão e pedir a Deus para lhe ajudar a cumprir
se mobilizar, ser uma pessoa que entende isso e se envolve na mobilização. Ser alguém que discipula e batiza ou facilita esse processo para alguém, ajuda de algum modo para que isso aconteça. E alguém que ensina, a partir de sua casa, a partir de quem você conhece, não de gastar tempo explicando, a partir de você entender a Bíblia para poder explicar para alguém. Que você viva isso, que você viva aquilo que está no coração de Jesus, aquilo que Ele deixou para nós. Amém? Feche seu olho, onde você está. Pai, eu sei que há tantas coisas ainda que precisamos melhorar, sobretudo naquilo que o Senhor nos comissionou, naquilo que podemos fazer às vezes de maneiras tão simples. O Senhor nos enviou até aquele país distante, mas às vezes é nosso vizinho que precisa disso, às vezes é nosso irmão, nosso primo, nosso amigo. Deus nos ajuda a sermos luz, tanto aqui como em lugares distantes. Queremos evangelizar o mundo a partir de nossa casa. Queremos ganhar pessoas, discipulá-las, gastar tempo fazendo aquilo que é tua vontade, aquilo que está no teu coração. Nos ajuda nisso. Também, Pai, oramos pedindo perdão ao Senhor. Às vezes que olhamos para o nosso umbigo, às vezes que estivemos tão distante daquilo que é o teu coração, Deus, para isso. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém.